Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho com você e conversar um pouquinho com você nessa noite sobre a vontade de Deus, que a palavra do Senhor garante, Paulo garante para mim e para você, que essa vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Agora, meu irmão, nós precisamos entender que tudo que Deus pensa para nós e sobre nós é bom, é perfeito e é agradável. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Aonde Deus está envolvido é bom, é perfeito e é agradável. Você crê nisso? Diz amém. Então por que existem áreas da nossa vida que não estão boas, não estão perfeitas e não estão agradáveis? Se essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Quando Paulo fala sobre isso, ele está garantindo algo que Jeremias falou lá atrás. E Jeremias disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. E os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei. E os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Você crê que Jesus te ama? Sim ou não? Jesus te ama, sim ou não? Tem certeza? Você mesmo, sei lá, vamos confirmar. Jesus te ama. E Ele te ama tanto que em alguns momentos Ele te permite ser corrigido. Porque Deus corrige todo filho que Ele ama. Sabe a mãe e o pai? Quem é que apanhou de vara? Eita glória, tamo junto, irmão. Aleluia. Tem uns irmãos que erguem as duas mãos, né? Esses apanharam. Por que o pai e a mãe da gente corrige a gente? Porque ama. Senão deixava largado. Mas o pai que ama, a mãe que ama, traz para perto e corrige. Então quando o Senhor diz que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita, Ele está dando algumas regras para que essa vontade possa ser provada. Não é que a vontade de Deus muda, mas é que nós não somos capazes de prová-la, de senti-la, de percebê-la. Quando Deus fala através de Jeremias para o povo, no texto que nós acabamos de ler, Ele está falando: Jeremias, vocês vão para um tempo de cativeiro. A terra de vocês vai ser conquistada. Vocês vão ter um outro rei. Vocês vão sofrer. Vocês vão ser levados para longe de casa. Vocês vão ser espalhados pelas nações. E aí, vocês clamarão a mim e eu vos ouvirei. Deus está falando assim, igual a gente fala hoje em dia: filho, você vai ficar de castigo. Você vai ficar tanto tempo sem poder fazer isso. Mas papai, é o seu castigo. Esse é o tempo do seu castigo. Mas não se preocupe, o castigo vai acabar. Eu tenho um costume, quando eu vou corrigir o meu filho, e principalmente se a gente está num lugar com mais gente, não é em casa, eu só olho para ele e falo assim: banheiro.
Ele já vai chorando. Banheiro. Ou o quarto, algum lugar. A gente vai para um lugar que só fique nós dois. Lá a gente conversa. Lá a gente resolve o que tem para resolver. Você está me entendendo? Chinelo canta. Eu dou um abraço nele. Falo, eu te amo demais. E eu começo a zoar ele. Começo a fazer uma brincadeira com ele. E a gente sai daquele ambiente rindo. A gente sai daquele ambiente como se nada tivesse acontecido. Porque o assunto que tinha para ser resolvido lá dentro estava resolvido. Agora olha para o texto de Romanos capítulo 12. Não se amoldem aos padrões deste mundo, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja de Jesus Cristo, os cristãos, os homens e as mulheres de Deus, em muitos momentos, não têm conseguido provar da vontade de Deus, porque os nossos moldes, a maneira com que nós olhamos o mundo, não está sendo transformada pela renovação da mente, e está amoldada aos padrões deste mundo. Pastor, isso é muito forte. Pior que é, meu irmão. Você sabe por quê? Porque o mundo não quer negar Jesus Cristo. Você pode chegar para qualquer pessoa hoje e falar, Jesus te ama. E ela, na rua, você vai na rua. O Bruno, o pessoal do Isaías, que tem o ministério de evangelismo lá no Largo de Osasco, você pode parar qualquer um ali e falar assim, Jesus te ama. A pessoa vai virar e vai falar, eu sei, Ele me ama tanto. Com a vida toda torta, com a vida toda errada, cheio de carrapicho. As pessoas entendem o amor de Jesus. Só que a grande dificuldade é que o mundo amoldou as mentes para achar que porque Jesus te ama, Ele te aceita de qualquer jeito. Ele te aceita, mas Ele quer que você seja transformado, que você comece em primeiro lugar a pensar de maneira diferente. Não é só trocar a roupa, é trocar o coração. Você está me entendendo? É que essa é uma palavra que é duro dos irmãos dar uma glória, dar um aleluia. A gente fala assim, Jesus vai te prosperar, te fazer viver. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Mas essas são as palavras que a gente começa a olhar para dentro. E a gente começa a pensar, ô Senhor, como é que eu estou pensando? Meu irmão, os padrões do mundo, eles nos afastam da vontade de Deus. E eu quero, bem rapidinho, falar sobre duas vontades. Que é a vontade que Ele tem de fazer em nós. Aquilo que Ele quer realizar na minha e na tua vida, nós ficamos afastados porque o nosso pensamento é mundano. Está amoldado aos padrões do mundo. E existe outra vontade, que é a vontade que Ele quer que eu e você venha realizar as obras que nós venhamos a realizar. E que ficamos afastados porque a gente não consegue, a nossa mente está travada. Você quer um exemplo disso? 4 jovens foram levados cativos. Um deles foi parar numa cova cheia de leões, e os outros 3 foram parar numa fornalha de fogo ardente. Você lembra para mim como é que era o nome dos 3 que foram parar na fornalha? Como é que é? Eu jurava que o nome deles era Misael, Azarias e Ananias. Eu jurava. Jurava mesmo. Você sabe qual que é o problema? Olha como é que o inferno trabalha até hoje. Um deles chamava Daniel. O outro chamava Misael. O outro chamava Azarias. Deixa eu confirmar para não falar besteira, né? Ananias. E o outro Azarias. Todos os nomes. Daniel, significado: Deus é o meu juiz. Ananias,
o Senhor é gracioso. Misael, quem é assim como Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. Todos os seus nomes exaltavam o Senhor. E eles chegam no cativeiro com nomes bonitinhos, com nomes exaltando o nome do Senhor Jesus, a glória do Senhor sobre aqueles rapazes. E aí o soldado, aquele que cuidava deles, virou e falou: a partir de hoje, Daniel, você é Beltesazar, que significa Bel, que é um deus babilônio, protege a sua vida. Você, Misael, vai chamar Sadraque, que significa entregue a Aco, que era um deus dos sumérios. O Misael, você vai ser chamado de Mesaque, que significa assim como Aco, que é esse mesmo deus, é. E Azarias, você vai chamar Abidnego. Abidnego significa servo de Nebo, que é um outro deus dos babilônios. E até hoje a gente chama os meninos pelo nome dos deuses babilônicos. Você sabe por quê, meu irmão? Porque a gente se acostuma muito fácil com as coisas. A gente se adapta. Eu frequento a igreja há pelo menos 30 anos. E eu sou de um tempo em que a TV não era um negócio tão bem aceito na igreja. Não era tão bem aceito. Meu avô, ele tinha eu lembro como se fosse hoje, na Copa de 94. Meu avô, ele era assembleano, mas assembleano com força, irmão. Ele falou: eu não vou assistir porque futebol é coisa do diabo, TV é do Satanás. E aí a gente se juntou na casa da minha tia para assistir a Copa do Mundo. E aí um dia, no intervalo de um dos jogos, a gente, os primos, saímos para ir lá fora, para depois voltar para o segundo tempo. Soltar bombinha, fazer alguma molecagem. E aí a gente passou pelo quarto do meu avô. Ele estava lá numa TVzinha preta e branca que tinha no quarto dele, assistindo a Copa do Mundo no SBT. Lembra daquela bolinha? Como é que era o nome daquela bolinha? Oi? Eu não lembro o nome daquele personagem que o SBT fez lá. Amarelinho. E estava lá meu avô assistindo a Copa do Mundo. Meu avô era assembleano com força, irmão. Mas era tudo muito, não, a TV é do diabo. A TV se tornou normal, sim ou não? É do Satanás, meu irmão? A TV, sim ou não? Eu não sei a tua, a minha não é dele não, a minha é minha. Eu comprei, paguei todas as parcelas, dei um trabalho, bonita, grande. Tudo bem que eu não assisto TV porque ninguém deixa lá em casa, mas tá bom. Só que dependendo do que a gente assiste, os princípios vão entrando. Eu estou sem meu celular aqui, mas o seu celular é do diabo? O meu é meu. Também paguei todas as parcelas, bonitinho. Parceladinho no cartão. O meu é meu. Só que aquilo que está lá, o que eu estou vendo, o que eu estou escolhendo. E meu irmão, não estou falando que você está proibido de olhar humor no seu celular, de assistir um bom programa. Eu não estou te falando isso. A Cláudia, quando eu tenho um tempinho que eu estou começando a assistir aqueles reels do Instagram, filho. Ela começou, que eu choro de dar risada com algumas coisas. Se tem vídeo de cachorro, irmão, eu choro de dar risada. Mas você está sendo edificado ou os princípios estão entrando? Então, hora que algumas coisas vêm, eu falo: não, isso aqui não é para mim. Isso não pode entrar no meu coração. Isso não pode tomar o meu pensamento. Porque a igreja de Jesus Cristo tem sido bombardeada pelos pensamentos deste mundo. Em termos práticos, meu irmão, eu quero conversar um pouquinho com você sobre como nós podemos viver essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Em primeiro lugar,
é entender que é tempo e hora de tirarmos as reservas do nosso coração e a gente se entregar totalmente a Ele. Jesus não quer um pedaço de mim. Jesus não quer um pedaço do teu coração. Jesus não quer uma parte de você. Jesus quer você. Só que não tem como a gente entrar na presença dele e dizer assim: Jesus, eu te entrego quase tudo, mas essa partezinha aqui do meu coração deixa para mim. Esse é meu. Meu irmão, você conhece bem fugiu o nome, Jesus. Eu sou bom de nome. Mas quando Abraão que vai entregar Isaac, né? Isso. Tem hora que a gente tem que dar umas confirmadas, irmão, dar umas bugadas no cérebro. Quando não está anotado, a gente fica com medo de falar besteira. Quando Abraão vai entregar Isaac, o Senhor pede o menino. É ou não é? É ou não é? Deus só pediu o menino? Sim ou não? Não, Deus pediu a promessa. Eu te fiz uma promessa, Abraão. E eu quero saber se no teu coração eu sou maior do que a minha promessa. Então me entrega a promessa. Me entrega o teu futuro. Meu irmão, quietinho, Abraão pega o menino, porque se a mulher dele ficar sabendo, ele ia apanhar. Quietinho, ele levanta, pega o menino e vai oferecer o menino em sacrifício. No coração dele, ele te entrega o menino. Mas quando ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? Ele não diz: filho, você é o cordeiro. Ele diz: o cordeiro para si, o Senhor está provendo. E até hoje no monte do Senhor, quem provê a adoração, quem provê o sacrifício. Quem proveu o nosso sacrifício, meu irmão? O Senhor Deus proveu o sacrifício. Jesus Cristo veio e morreu por nós. Agora as promessas do Senhor não podem ser maiores do que Ele na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós temos reservas para nos colocar na presença do Senhor, porque nós temos frustrações, nós temos medos, nós temos preocupações, nós temos pecados de estimação. Existem coisas que nós trazemos com a gente acha que não, Deus não quer mexer com isso, Deus não quer tocar nisso. Meu irmão, é nisso que Deus quer tocar. Deuteronômio 6, do 4 ao 6, diz o seguinte: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É tudo. O Senhor tem estabelecido a sua presença quando nós nos entregamos no todo. Senhor, tudo é teu. O meu coração por completo é teu. Agora, nós não falamos: Senhor, não mexe aqui, mas nós tentamos esconder de Deus. Nós ficamos em silêncio. Nós mantemos uma vida que não agrada a Ele. A igreja guarda ressalvas. Você está me entendendo, meu irmão? E você sabe qual que é o grande problema disso? É que quem guarda ressalvas, quem não deixa Jesus mexer, quem não deixa Jesus tocar, não tem parte com Ele. Pastor, de onde você tirou isso? Eu tirei de Pedro. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Você sabe o que está acontecendo aqui? Jesus preparou a ceia.
Os 12 encontraram um lugar, alguns encontraram um lugar como Jesus tinha dito. Eles subiram para a ceia, para a Páscoa. Eles chegaram e como um dono de casa, da casa que recebe bem os seus convidados, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E você sabe que eu já leio a Bíblia assim, né? E Jesus abaixa, lava o pé de um, abaixa, lava o pé de outro, e o Pedro só olhando de lá. Que história é essa? Como o Senhor sobre todas as coisas está lavando os pés da gente? Não, está errado. Está errado, eu não aceito isso. Eu não consigo entender isso. Não está certo. E Jesus vai chegando perto de Pedro. Pedro, não. Aí quando Jesus pega a bacia e coloca do lado de Pedro e se abaixa para lavar os pés dele, o Pedro olha e fala: Jesus, o que o senhor está fazendo? Vou lavar teu pé, Pedro. Mas não vai mesmo. Quem tem que lavar o teu pé sou eu. Não, está errado isso aqui, Jesus. Você não vai lavar o meu pé. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando assim: então você não tem parte comigo. Porque eu tenho que lavar o teu pé para quebrar esse teu coração arrogante. Eu tenho que lavar o teu pé para quebrar esse teu coração duro. Eu tenho que lavar o teu pé para mudar esse seu pensamento que acha que o maior tem que sempre ser o maior, mas o maior tem que servir todos. Ou eu lavo ou você vai embora. Aí o Pedro já fica ousado e já fala: Senhor, lava a minha cabeça, lava minhas mãos. E ele fala: Pedro, é só o pé hoje. Meu irmão, é assim que está nosso coração. Muitas vezes nós viemos à casa do Senhor com uma arrogância no nosso coração. Nós viemos à casa do Senhor com uma prepotência dentro da gente. A gente vem para a casa do Senhor com o orgulho tomando conta. E a gente fala: eu não posso abrir mão do meu orgulho. Eu não posso abrir mão da minha ira. Eu não posso abrir mão da minha raiva. E aí é que a gente vai ver em segundo lugar. Que a gente vê muita gente que o passado é saudade, não é testemunho. Pastor, quando eu era do mundo, eu traí minha mulher 432 vezes. E tem gente que conta testemunho, meu irmão, parece que ele tem orgulho daquilo. Aquilo que era para ser vergonha. Aquilo que era para ser humilhação. Às vezes o pastor Gerson conta da conversão dele. E ele fala: minha conversão foi muito simples. A minha foi mais simples que ele, porque ele pelo menos ganhou um cartão postal. Eu nem isso ganhei. Cresci dentro da igreja, era adolescente, era um jovem, tinha 16, 17 anos. Os mais antigos da igreja vão lembrar um culto que teve lá embaixo, que veio um pastor que saiu profetizando a vida de todo mundo. Ele andava até em cima dos bancos, irmão. Irmão, teve uma hora que ele subiu, ele olhou para mim, baixou o microfone e falou: meu irmão, teu coração está dividido. Teu coração dá uma parte no mundo e uma parte no reino de Deus. O Senhor odeia o morno. Ele vomita o morno. Se apega com Jesus ou vai para o mundo. Virou as costas e voltou a pregar. Eu falei: Senhor, eu preciso fazer uma decisão. Amanhã eu faço. No outro dia de manhã eu levantei para trabalhar e tomei uma decisão, andar com Jesus, estou até hoje. Oi! Sabe, irmão, mas eu tenho vergonha. Tem hora que eu olho para o meu passado e eu falo: meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse? Que vergonha. Que crente que eu era. Ainda não estou bom assim, mas estou indo. Tem hora que eu falo: Jesus, onde eu estava com a cabeça? E dá uma vergonha. Agora tem gente que chega e fala assim: não, eu era isso. Eu era aquilo, eu era temido em todos os lugares. Meu irmão, eu não era nem percebido, imagina temido. Tá tudo ótimo. Sabe, meu irmão, nosso passado, ele precisa começar a virar só testemunho, não saudade. Eu não posso ter saudade daquilo que eu vivia. Sabe, muitas vezes a gente tem bons momentos, a gente lembrar dos bons momentos, sentir saudade disso, mas a gente não pode ter saudade da prisão que a gente vivia no pecado. É igual o povo de Deus, igualzinho o povo de Deus no deserto, povinho não, igualzinho o povo de Deus no deserto, que dizia: lá no Egito a gente comia cebola, lá no Egito nós comia alho,
Ah, lá no Egito tinha ervas. Ah, mas lá você era prisioneiro, você era um escravo, você mendigava. Lá você não era nada, aqui você é príncipe. Meu irmão, muda o teu testemunho, a forma com que você olha para o teu passado. Em terceiro lugar, entenda uma coisa: a Bíblia, a palavra, ela é livro de regra, de fé e de prática. O crente tem uma facilidade muito grande de entender a parte da fé. A fé é legal. Quando Jesus olha para a gente e fala a palavra de bênção, que a gente vai prosperar, é bom, não é? Para mim é bom, meu irmão. Quando Jesus fala que vai me curar, quando Jesus fala que vai me abençoar, vai me encher de dom, vai me encher de unção, eu fico, oh, aleluia. Agora, tem a parte da regra e da fé, que é mais duro um pouco. Da parte da regra e da prática. Porque não adianta só aprender a lei. Nós precisamos viver. Aprender a regra e viver a regra. Nós estamos numa nova aliança, sim ou não, em Jesus Cristo? Sim ou não? Agora, meu irmão, se o meu coração está distante dele, se eu estou vivendo a vida, a minha maneira, o meu modo, eu não consigo provar do melhor dele. Nós estamos nos preparando para um novo tempo, amém? E o Senhor disse: prepare-se, ó Israel, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. O Senhor está mandando sinais. Amanhã, daqui a alguns dias, eu vou fazer grandes coisas. Estejam prontos. Mas a igreja fica estática, olhando e falando assim: ah, Jesus me perdoa. Eu vou fazer de novo, Jesus vai me perdoar. Meu irmão, se a palavra diz não, é não. Santidade. Sabe o que significa a palavra santo? Totalmente separado, que não tem nenhuma mistura, totalmente puro em tudo. Ou você acha que os meninos, o Misael, o Ananias, o Azarias e o Daniel, eles não podiam chegar e falar: Senhor, nós entramos na tua presença previamente, porque se a gente não comer daquela mesa, a gente vai morrer. A gente vai morrer de fome, Senhor. Deus ia perdoar, sim ou não? Sim ou não? A vida deles que estava em jogo, Deus ia perdoar, meu irmão. Só que eu já imagino, porque não foi só os 4 que foram levados, tinham mais. Os outros atacando a mesa e os 4 se juntando numa rodinha falando assim: eu não consigo comer. O outro falando: eu também não. E agora? O que nós vamos fazer? Não sei. Aí o Daniel olhando para o Azarias e falando: tá vendo aquele que está trazendo uma feijoada? Ó a fumaça. O Ananias: e tem couve refogada. O que nós vamos fazer? Chama o copeiro. Sabe o que é, seu copeiro? A gente queria comer brócolis cozido no vapor, com um pouquinho de sal. O copeiro falando: mas rapaz, tem pastel de carne, queijo, carne seca. Meu Deus. Eles: não, a gente gosta mesmo é de cenoura. Meu irmão, os 3 meninos foram parar numa fornalha, porque não se prostraram diante da estátua, não adoraram a estátua. E todos os outros príncipes de Israel se prostraram diante dela. A separação os prepararam para o dia da fornalha. E essa preparação os prepararam para entender que dentro da fornalha Jesus Cristo estaria com eles. Todos os outros estavam fracos na fé e os separados estavam firmes. E no final de todas as coisas, os separados foram exaltados. Meu irmão, a palavra de Deus, quando ela diz é. Se diz não é, não é. É duro falar sobre isso, sabe por quê?
Porque a gente começa a arrancar algumas coisas da gente, a gente começa a se sentir esquisito. Arrancar o pecado da gente, a gente começa a se sentir esquisito. É como se fosse uma amputação, porque ele está na gente. E a gente começa a procurar. De manhã eu dei esse exemplo. Essa semana eu tive uma situação na minha mão. A minha mão inchou. Eu já estou um pouquinho mais gordinho do que quando eu casei. Só 20 quilos. Minha aliança já estava meio apertada. Aconteceu alguma coisa que eu não sei o que foi até agora, que minha mão esquerda inchou. Na quarta, quinta-feira, minha mão inchou. Mas, irmão, inchou mesmo. Que eu tirei uma foto, mandei para a Cláudia e falei assim, eu acho que eu vou ter que cortar minha aliança. Porque a aliança ela ficou enterrada no meu dedo. E eu já estava com medo de começar a prender o sangue, alguma coisa do tipo. Daí a pouco, dei uma melhoradinha, cheguei em casa, tomei um remédio. Consegui no outro dia de manhã tirar a aliança. A Cláudia já está até assim, né? Vamos aproveitar e comprar outra. Mulher esperta, irmão. E eu tava usando a aliança no dedo mindinho e eu fiquei com medo de perder, que ela escapou umas 2 vezes, tá em casa, a aliança. Mas, meu irmão, é muito esquisito, são 16 anos usando a aliança e toda hora eu ponho a mão e falo, cadê minha aliança? Ah, é. Tem hora que eu tô fazendo alguma coisa, cadê minha aliança? Meu irmão, é um pedacinho de metal, sei lá quantas gramas que pesa, que no meu dia a dia eu nem percebo que eu percebo que ela está ali. Só que quando ela não está, o que eu sinto? Falta. Quando a gente começa a abandonar o pecado e a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar, tem hora que a gente sente falta do pecado. Ai, pastor, vai dizer sobre... meu irmão. Vou contar um segredo para vocês. Vocês não contam para ninguém, ainda bem que não está ao vivo, né? Meu irmão, eu sei que tá. Se eu estiver assistindo televisão, assistindo um jogo de futebol e passar um comercial de cerveja, dá uma sede. Dá uma sede. Mas eu fiz uma decisão. Eu falei, eu não vou tomar, nunca mais na minha vida, a gente namorava. Eu nunca mais na minha vida eu tomo cerveja. Nunca mais. E eu tomei essa decisão. Aí tem um monte de gente que vai dizer assim, ai pastor, que careta. Ai, pastor, tem nada a ver, pastor. Ai, pastor, não, você não evoluiu. Meu irmão, eu evoluí quando eu decidi olhar para a palavra e a palavra disse para mim, isso aí não cabe para você não. Isso aí não combina com você não, isso aí não é teu. Filho, volta. Filhão, aguinha aqui, ó, para você, ó, delícia, ó. Ó. Meu irmão, não sei se você está entendendo, mas quando Jeremias, ele entendeu essa palavra, ele disse, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois eu pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A palavra, ela é a revelação principal que nós temos. Eu quero entender Deus, eu vou para a palavra, eu quero ter intimidade com Deus. É a palavra que me traz intimidade. É Ele falando comigo. É Ele direcionando os meus caminhos. Em quarto e último lugar, eu consigo viver essa vida boa, agradável e perfeita quando os meus projetos já não são mais meus, mas são os dele em mim. E a gente pensa assim, fulano está vivendo os projetos de Deus para a vida dele. Ele largou tudo e foi ser missionário. É verdade isso ou não? É. Ele largou tudo, ele tinha uma empresa e foi ser pastor. É verdade isso ou não? E na tua vida, como é que vai ser? Você vai ter que largar tudo? Aí todo mundo fica quieto, você não ouve um sim. O Senhor te chamou para um projeto lá onde você está. Pastor, eu tenho me preparado para ser um advogado. Você vai ser um advogado cheio do Espírito Santo? Senhor, eu tenho me preparado para ser um médico. Você vai ser um médico cheio da unção e do poder do Espírito Santo? Pastor, eu tenho sido um entregador, eu tenho feito entrega. Você tem sido um entregador cheio da unção e do poder do Espírito Santo? Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque
Eu só entendo boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu me entrego por completo, quando Ele é dono dos meus projetos. O Misael, o Ananias, o Azarias e o Daniel tinham um projeto para a vida deles. Eles eram príncipes, eles não foram levados cativos, porque a regra era: dominamos um espaço, mata todo mundo. Só mantinha vivo quem tinha importância, quem podia agregar conhecimento, quem podia agregar alguma coisa. E esses meninos podiam agregar, por isso eles foram mantidos vivos. Mas eles não foram mantidos vivos pelo que eles tinham, pelo conhecimento que eles tinham, mas pela glória do Senhor que estava neles. E lá no Egito, eles conseguiram estabelecer a glória do Senhor e mostrar que o Deus de Israel opera em todos os lugares e não somente em Jerusalém. Você está entendendo? Então, aonde você estiver, se o teu projeto é o projeto de Deus, você vai experimentar e comprovar que a vontade do Senhor para você é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E você vai viver e você vai expressar essa vontade onde você estiver. Pastor, não entendi. Você não entendeu, meu irmão? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Acabou aí? Tem um mais. Mas agora. Fala assim, meu irmão, mas agora. Mas agora. Em Cristo Jesus. Diga, eu que estava longe, fui aproximado mediante o sangue de Cristo. E esse sangue que me faz viver a glória do Senhor. Se coloque em pé. Olá, meus queridos. Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.